Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Eu agradeço 652 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo que você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre como eu faço questão de ressaltar e como os últimos anos mostraram o quão importante é a Constituição de 1988, na defesa intransigente da Constituição. Você indica o canal a um amigo, né? É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos a entrevista com o professor Simon Schwartz, muito boa, muito conteúdo, como eu sempre digo, universidade aberta, é aqui, muito conteúdo, uma entrevista extremamente interessante. Assistam para aprender um pouco, né, a complexidade dos problemas do Brasil, entender no sentido sociológico e histórico, e que caminhos nós podemos ter para sair desse momento tão difícil que estamos vivendo. Lembro que você pode ser apoiador do canal. Como é que faz para ser apoiador do canal? Seja membro, apoiador do canal. Muito simples. Por quê? Apoiar o jornalismo independente, plural, de qualidade, republicano e democrático. Vocês têm duas formas de ser apoiador. É muito simples. Um ano, como eu sempre digo, 2022, que é importantíssimo para a história política brasileira, para o nosso destino, seu, meu, nosso. Né? No Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok fizemos até novas postagens no TikTok, Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Vamos lá, que nós temos acompanhando, claro, toda a conjuntura, a discussão. Parece que a roda da história ela não se movimenta, né? Especialmente em relação ao Bolsonaro e a questão da vacinação. Isso vai se agravar. Pelas tendências, e já recebi também informações, conversei com várias pessoas, Bolsonaro vai derreter ainda mais. E vai sair duas novas pesquisas em que isso vai estar demonstrado. Ponto. A tendência que vai ocorrer é o que nós já dissemos aqui lá atrás, que daqui a pouco todo mundo vai dizer como se fosse uma novidade. Ou seja, com o derretimento do Bolsonaro, vai criar-se uma situação, primeiro, anômala na história do Brasil republicano e especialmente desde a introdução, em 1997, da reeleição. Né? Vale destacar que quando ela foi adotada em 1997, o presidente em 98 foi reeleito. Que presidente? Fernando Henrique Cardoso. Outro candidato à reeleição, em 2006, Lula foi reeleito. Outra candidata à reeleição em 2014, Dilma Rousseff, foi reeleita. Temer poderia ser candidato à reeleição. Foi tão desastroso, ele é tão medíocre, um mordomo de filme de terror, que sequer se candidatou à reeleição. Então, portanto, não entra dentro desse nosso exemplo. O Bolsonaro será o primeiro caso de um presidente candidato à reeleição derrotado, e fragorosamente derrotado, e muito antes do processo eleitoral. Daí que vem a questão se ele permanecerá como candidato ou se vai retirar o time dele de campo, fazendo o que nós já dissemos também com muita antecedência, ou até, no limite, renunciando à presidência da República, ou se mantendo na presidência e tentando criar inúmeros obstáculos ao Brasil até o dia 2 de outubro, quando se realiza o primeiro turno, dia 30, caso haja, será o segundo turno, e mais ainda até chegar à entrega, no dia 1º de janeiro, da presidência da República ao eleito no mês de outubro desse ano. E aí ele vai criar problemas de todos os tipos, né? Muito mais do que ele criou até agora, tanto no campo institucional, político, econômico, sanitário e por aí vai. A tendência é essa, e eu, como já disse, e os fatos estão reforçando, nós falamos aqui e acertamos mais uma vez. Ou seja, e aí vai criar uma situação de combate permanente num momento assim, extremamente difícil que nós estamos vivendo. A pergunta é, as instituições vão reagir? Vão. As instituições vão reagir.
né? Ele não vai pôr fogo no país, o criminoso. Vai tentar, mas será derrotado. Questão de golpe de Estado, tira o cavalo da chuva. Essa história terminou no dia 7 de setembro. Ele foi obrigado, 2 dias depois, a assinar aquela carta ginasiana produzida pelo mordomo de filme de terror, que foi auxiliá-lo nesse momento, que é sócio dele nessa história, porque poderíamos ter mudado no último trimestre do ano passado a situação política do Brasil se o mordomo de filme de terror, conhecido também como Temer, não tivesse o auxiliado no momento extremamente difícil que ele estava vivendo, porque no dia anterior, no dia 8, registre-se, o ministro Luiz Fux, à tarde, falou em crime de responsabilidade, não cumprir decisão judicial, como ele tinha dito no dia 7, né? Vamos historiar os fatos, é crime de responsabilidade. Aí ele foi correr atrás do mordomo de filme de terror, né, que foi lá de forma bem canina, né, e produziu uma carta medíocre, chamada uma declaração à nação, né, que o Bolsonaro acabou assinando. Mas agora não tem mais, a conjuntura, portanto, é outra, e as tentativas, ele vai receber uma resposta dura, que não vai ter mais mordomo de filme de terror aí que produza um documento medíocre como aquele outra vez. Não, a história será outra, porque há a paciência da nação está chegando ao limite que ninguém mais aguenta mais o criminoso Bolsonaro. A paciência acabou, ninguém aguenta mais. E a questão da vacinação deixa isso muito claro, e vou voltar a ela daqui a pouco. Bem, e isso é muito importante. Só lembrando que o Rui Castro, com felicidade, hoje na Folha de São Paulo, fala sobre o ex-médico. Queiroga, é boa essa de ex-médico, né? Queiroga, eu prefiro chamar de Queirodes, né? E que é medíocre em tudo, inclusive em conhecimento histórico. O Queirodes, ex-médico, bem definido pelo Rui Castro, diz: mais uma vez um paraibano vai acabar com o maior problema de gripe sanitário do Brasil, que é, assim como Epitácio Pessoa acabou com a gripe espanhola. E o Rui Castro, corretamente, mostrou quão medíocre, né, esse membro da caterva bolsonarista. A gripe espanhola foi no segundo semestre de 1918. Né? Epitácio Pessoa foi eleito em 1919 porque morreu, ele não sabe, né? O Rodrigues Alves, eleito em 1918, tomaria posse dia 15 de novembro de 1918, por complicações não da gripe espanhola, ele já estava doente, é importante sempre registrar, Rodrigues Alves não falece no início de 1919 devido à gripe espanhola, que atingiu o Brasil duramente. Nós já comentamos outras vezes sobre isso, mas alguns estimam no mundo em 20 milhões de mortos, tem outros que chegam a falar em 30 milhões, etc, etc, etc. Mas o que é importante, para mostrar a mediocridade do Queirodes, do ex-médico, como bem diz Rui Castro. Aí ele explica corretamente que o Epitácio Pessoa foi eleito em 1919, porque Rodrigues Alves não pôde tomar posse, que rezava a Constituição de 1891. Assumiu Delfim Moreira. E, nesses casos, né, você tinha de convocar novas eleições. E foram convocar novas eleições no sistema República Velha. Né? Sempre o candidato do governo ganha. Só que aí foi um escândalo maior. Falando para o Queirodes, viu, Queirodes? O escândalo foi maior, porque o Epitácio Pessoa estava em Versalhes. Na Conferência de Versalhes teve vários tratados, no plural, e o Brasil lá participou, claro que uma participação ultra secundária, né? E ele era um representante brasileiro, e foi eleito sem estar no Brasil. Ele nem estava no Brasil, Queirodes. Não, viu, Queirodes? O Epitácio Pessoa nem estava aqui, né? E acaba sendo eleito presidente da República e toma posse depois, ainda no primeiro semestre de 1919, como presidente do Brasil, e vai ter um período presidencial menor, né? Cumprindo, portanto, o que determinava a Constituição, e em 1922 toma posse, a 15 de novembro de 22, o Arthur Bernardes. Bem, que vai ser um desastre, vai governar 4 anos com o estado de sítio, mas aí é uma outra história. E nessa eleição, lembrar o Queirodes, viu, Queirodes, ex-médico? Tem o Rui Barbosa, que foi o candidato que estava no Brasil, que enfrentou o que não estava no Brasil, o Epitácio Pessoa. E no meu livro, nesse penúltimo livro, A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, tem o célebre discurso de 1919, não é da campanha civilista de 1910, registra-se, né, o célebre discurso, que do Rui Barbosa,
da sua última campanha presidencial. Esse discurso é de 20 de março de 1919, e que é um belíssimo discurso, que ele ataca a fraude, as atas falsas, o voto era descoberto, viu? Que impedia, portanto, a livre escolha dos cidadãos. E aqui que ele cita nesse discurso o Monteiro Lobato, que até então era quase que um desconhecido para o Brasil, não aqui em São Paulo, que ele passou a ser conhecido mais ou menos em 1917 e 18, né? Mas aí que ele faz a célebre citação do Jeca Tatu lá do Urupês, e que a partir de então o Monteiro Lobato virou uma figura nacional super importante e tal. Então aqui tem o discurso do Rui Barbosa, que vai ser derrotado, um belíssimo discurso, né? Um dos melhores discursos do Rui, que está no meu livro. Então, só falando para o Queiroz, ex-médico, está tudo errado, né? O que ele fez referência à gripe espanhola, à Paraíba, ao Epitácio Pessoa, o que mostra o nível, insisto, da caterva bolsonarista, que tem ódio por conhecimento, são ressentidos, são medíocres, né? São esses aí que têm, em relação ao conhecimento, são mandriões, não querem saber de conhecimento, nada disso. Bem, voltando então ao nosso tema central, mas que correlato ao ex-médico Queiroz, o almirante, contra-almirante Barra Torres, a Anvisa, vocês sabem, aprovou a Coronavac para crianças e adolescentes. Eles estão furiosos, nazifascistas bolsonaristas, inclusive o criminoso Bolsonaro, que tem de pagar essa pena. Nós temos de ter o nosso tribunal Nuremberg aqui. Falo sempre porque isso é importante, porque o Brasil é um país estranho. Os horrores da nossa história têm prazo de validade. Inclusive, muitos sequer lembram da CPI da pandemia e do que disse o relatório de 1.200 páginas, fundamental para a história do Brasil, né? Muitos já esqueceram, já nem lembram. E da relação de criminosos que a CPI coloca no seu documento final, e um dos crimes do Bolsonaro é o crime de lesa humanidade. E levar, eu estou aguardando, porque a CPI falou que ia levar ao Tribunal de Haia, ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Isso é fundamental. Mas isso vai demorar 2, 3 anos. Não sei se vai demorar ou não vai. Provavelmente demora, mas não interessa. É o fato político em si, é o registro histórico, né? De apresentar ao Tribunal Penal Internacional os crimes cometidos por Bolsonaro e Sorcrim, os maiores crimes da história do Brasil republicano, feito de forma pensada, planejada a morte das pessoas. Mas o Brasil esquece, nós não esquecemos. Eu sempre brinco que aqui é o canal da memória e não vamos esquecer nunca disso. E acho que todos nós não devemos esquecer nunca, especialmente os familiares dos mortos da Covid-19, especialmente os familiares, que deveriam, sugiro sempre, demandar a justiça. Tem de demandar, sim, porque ele produziu essa tragédia, o criminoso. Vamos ao contra-almirante Barra Torres. Ele, de acordo com o Estadão, Barra Torres chama de criminoso quem espalha notícias falsas sobre a pandemia. Perfeito, perfeito. E diz ele, abre aspas, é impressionante ver que, em um cenário que aponta claramente para os efeitos do avanço da variante Ômicron, ainda há pessoas que dizem que a pandemia está acabando. Na reunião, Torres criticou pessoas que dizem que a chegada da variante sinaliza um tempo melhor, sinaliza o fim da pandemia. Evidentemente, é uma resposta direta ao criminoso Jair Bolsonaro, que chamou a variante Ômicron de bem-vinda, recentemente, dias atrás. Não custa lembrar. Voltamos a Barra Torres. Eu gostaria de saber o que as pessoas disseminadoras de fake news vão fazer com os números de mais de 70% do aumento de internação de crianças em UTI no dia de hoje. Será que os disseminadores de fake news vão noticiar isso também? E, evidentemente, ele está se referindo ao gabinete do ódio, controlado por Jair Bolsonaro, chefe dessa organização criminosa, lá no Palácio do Planalto, e que tem o seu filho um dos braços, que é criminoso, Carlos Bolsonaro, de espalhar notícias falsas. E mais, das rádios e TVs que espalham essas notícias, inclusive nessa semana, de mentiras, reações adversas à vacina. O caso das eleições paulistas, agora, no interior de São Paulo, eles estavam comemorando a morte. E esses concessionários de rádio e TV, idem, espalhando notícias falsas, sabendo que são falsas, e essas notícias são depois recortadas, e o gabinete do ódio espalha, e dão legitimidade, entre aspas, com os microfones de rádios e TVs. Vamos esquecer isso? Vingança, retaliação, justiça,
justiça. Nós não podemos esquecer. E essa questão de concessões de rádio e TV, o novo Congresso tem de discutir e o novo governo. Chega do pesadelo que nós estamos vivendo. E eles, os concessionários, estão ricos, estão dando risada. E qualquer coisa, eles caem fora do Brasil. Caem fora, porque tem dinheiro fora e daquelas formas que nós sabemos que eles fazem. São todos que fazem isso? Não. São aqueles que vocês sabem quais. Nem precisa nominá-los, né? São mais que conhecidos. Então, quando ele fala isso, o Almirante Barra Torres, é uma lembrança. E por quê? Vamos recordar a história tão recente. Nós estamos falando agora do início do mês de janeiro, né? Nesse mês, desse ano, vale destacar, né? A nota fantástica do Almirante, que nós lemos aqui, vamos ler até hoje. O covarde, o Bolsonaro, não respondeu. A nota diz o seguinte: senhor presidente, como oficial-general da Marinha do Brasil, serviu ao meu país por 32 anos. Pautei minha vida pessoal em austeridade e honra. Honra a minha família, que, com dificuldades de todo tipo, permitiram que eu tivesse acesso à melhor educação possível para o único filho de um auxiliar de enfermagem e um ferroviário. Como médico, senhor presidente, procurei manter a razão à frente do sentimento, mas sofri a cada perda, lamentei cada fracasso e fiz questão de ser eu mesmo o portador das piores notícias quando a morte tomou de mim um paciente. Como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos, mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas. Nunca levantei falso testemunho. Vou morrer sem conhecer riqueza, senhor presidente, mas vou morrer digno. Nunca me apropriei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso à frente da Anvisa. Prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que, pelo exemplo deles, eu pude somar ao meu caráter. Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo e nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa, aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que seu cargo demanda. E pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Rever uma fala ou aterrado não diminuirá o seu reinado, muito pelo contrário. Foi o maior tapa na cara que eu já ouvi na história republicana. Nunca ouvi isso. Um documento reto, correto, sério, incisivo, educado e colocando todos os pingos nos is. Isso que é colocar pingo nos is. Registra-se. Perfeito o documento, perfeito. E o covarde Bolsonaro está calado. Sabe por quê? Porque ele é covarde, ele é mentiroso, ele é um mau militar. E está implícito no documento. É um homem cruel, está implícito no documento. E é um homem covarde, está implícito no documento. E hoje, mais um recado ao bandido que está na presidência da República, que sorri com a morte de crianças, está alegre. Ah, morreram poucas crianças, não morreu ninguém. Mas, meu caro, se morresse uma já é um problema, ou não, criminoso? Mas é esse o homem que comemorou na terceira fase da Coronavac, ainda na fase de testes, a morte de uma pessoa que não tinha, por sinal, nada a ver com o experimento em si. Era um suicídio. E ele comemorou. Ele comemorou quando as pessoas morreram com falta de ar, de oxigênio. Ele fez, lembra? Tem aqui as imagens, criminoso. Ele dizendo assim, aí a pessoa fez isso. Ele brincou. Teve uns idiotas no sul do país que inventaram a tal de ozonioterapia. Olha os doutores Mengeles. São esses, inventaram a tal de ozonioterapia, que não vou explicá-la aqui, que é de tão ridícula que ela é. E aí ele encontrando o pessoal lá no cercadinho, aqueles coitados, uns pobres coitados, que depois vão ter vergonha de ter ido lá, anos depois, certamente. Aí ele falou, você é dessa cidade? Disse o criminoso Bolsonaro. Ah, então eu quero ozonioterapia. Aí todo mundo começou a rir. Ele falou, eu vou falar assim, eu tenho Covid. Todo mundo riu, ele riu. Ou seja, é inacreditável, porque, igual na Alemanha nazista, muitos achavam fantásticos o que o Adolfinho falava. Depois vão ter vergonha. E, certamente, muitos desses brasileiros de hoje que acharam, tudo bem, não vamos exagerar, ele é assim mesmo, ele é esse homem comum,
né? É da natureza dele, não. Isso é bandido. É bandido, sem tirar nem pôr. É um homem cruel, que não tem a mínima noção de empatia com o sofrimento, nunca visitou hospital, um centro de pesquisa, nunca foi consolar uma família. Então, hoje, voltou muito bem o almirante, contra-almirante Barra Torres, a colocar o criminoso Bolsonaro no seu lugar. Ou seja, falou assim, mas espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho. Não dá mais, porque ele estava comemorando, ele não está querendo agora vacinação infantil, porque o sonho dele é matar todos. O sonho dele é matar todos, né? Ele chamou de criminoso. A expressão usada é correta. Que eu uso aqui, muitos falam é exagero, mas como? Pera, quem comete crime é o quê? Ou é criminoso é só quando é negro, pobre, mora em favela, é isso? Ou quem está no poder não é criminoso quando comete crimes, como é o caso do Bolsonaro. E que crimes, hein? E que crimes! Nunca cometidos na história do Brasil republicano. Ele tem ódio dos brasileiros, né? Porque o que ele fez, mais de 620 mil mortos. E muitos dizem corretamente, vocês vão ver como esse levantamento de números vai aumentar com o passar do tempo, porque não houve o registro adequado. Não custa relembrar o apagão de dados. Eles chegaram um momento, quando assumiu o criminoso Pazuello assumiu o Ministério da Saúde, eles começaram a suprimir os dados, vocês lembram? Aí precisou ver um consórcio de imprensa para divulgar os dados, meu Deus! Não é possível que nós tenhamos esquecido isso, ou não? Por isso que eu digo, será que os horrores aqui no Brasil têm prazo de validade? Né? A gente esquece o horror, não vamos mais lembrar disso, não pega bem, deixa, você está sendo inconveniente, né? Não, nós temos de lembrar, a nossa arma é o que a memória guarda, diz o poeta popular, não é isso? E nós vamos relembrar para sempre, isso não pode passar. Então, mais uma vez, está de parabéns o contra-almirante Barra Torres, que mostra que as Forças Armadas não é essa quadrilha que está no Palácio do Planalto, não é, certo? É importante separar o joio do trigo, né? Desses especialmente verde-olivas que traem a farda, vão dizer que é missão de Caxias. Eu gosto quando eles falam missão de Caxias, o Luiz Alves de Lima e Silva teria vergonha dos senhores. Eu imagino os senhores na Guerra do Paraguai, na Batalha do Maitá, por exemplo. Imagina, vocês fugiriam. Eu sumi, isso eu estou dando exemplo da história militar brasileira, sem falar da história militar do mundo ocidental, ou, se quiserem recortar, da Segunda Guerra Mundial, quando, como eu sempre faço, lembrança, né, uma recordação. Eles não seriam membros não seriam membros da FEB, Força Expedicionária Brasileira, nunca seria pracinha. A falta de identidade é tão grande que o criminoso Bolsonaro esteve em Pistoia, lá onde estava originalmente, sei que depois é um cemitério volativo lá, eu sei muito bem o caso de Pistoia, não vou lembrar tudo, mas é onde originalmente simbolizava onde morreram onde estavam enterrados pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Ele esteve lá recentemente, lembra a tragédia que foi o G20, em Roma, etc. Ele acabou indo para lá acompanhado de um fascista, que é fascista mesmo, não é alguém que fala, não, é fascista. O Matteo Salvini esteve lá e todo mundo, eu protestei, mas poucos protestaram. Ou seja, você está maculando a memória dos pracinhas que lá deixaram a sua vida para defender a liberdade contra o fascista Salvini. Olha a humilhação, tapa na cara, inclusive, das Forças Armadas, que ficaram caladinhas. Caladinhas. E o alto comando do Exército? Caladinho, não falou nada. Bem, até agora o Pazuello está na ativa, exercendo uma função civil, ganhando R$33 mil por mês, morando num hotel de trânsito, que é sui generis, tendo carro oficial blindado com motorista. E ficou lá, e continua. Está aí andando para cima e para baixo. Né? Nem o comando do Exército foi humilhado. E a punição que ele não recebeu pelo discurso que ele fez no Rio de Janeiro? Lembra? Ao lado de Bolsonaro. Aquilo está lá no regimento disciplinar. Não tem conversa, é cadeia. Ficaram calados e colocaram um segredo de 100 anos, que vai ser derrubado.
toda essa palhaçada vai ser derrubada, porque certamente o governo democrata vai ter que quebrar com todos esses segredos, inclusive segredo de vacinação do criminoso Bolsonaro. Ele aguarde. A história está ali. A história não terminou aqui. Vai continuar. E ele vai terminar aonde? Pessoas da laia dele devem estar. Na cadeia. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, estão entre os 600 e... agora aumentou 652 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Indique o canal, um amigo, né? Com essa perspectiva que nós temos, aqui não passa pano, aqui não finge que não vê, aqui é a defesa intransigente dos princípios republicanos. Doa quem doer. Não importa, quem não tem cor partidária, não tem garganta de aluguel, nada dessas vergonhas que vocês acabam vendo por aí. Gente que nem fica corado de falar as mentiras e mentiras e mentiras. Não, aqui os princípios, nós seguimos a nossa Bíblia, que é a Constituição Cidadã, como bem diz o doutor Ulisses, e também está no meu livro História e Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, no caso, o discurso de promulgação da Carta de 1988, no dia 5 de outubro. Nossos princípios são esses, e são inegociáveis. Né? Não importa que partido esteja no poder, quem é o presidente da República, isso não nos interessa. Então, se você compartilha desses princípios, indica o canal a um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, ative o sininho de suas notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também, postamos uma entrevista muito boa com o professor Simon Schwartz. Assistam, é uma leitura bastante interessante de um sociólogo que tem uma longa vida de pesquisa acadêmica no Brasil, no exterior, e vocês vão aprender muito com a entrevista. Lembro também que nós criamos o apoiador do canal. O que é o apoiador? Apoiar o canal, apoiar o jornalismo independente, de qualidade, plural, democrático, republicano, no ano decisivo na nossa história, que é esse ano de 2022. Né? Como é que faz? É muito fácil, seja membro, apoiador. Tem duas formas. Você, rapidamente, é coisa de 2, 3 minutos, você encontra a sua forma, você escolhe qual a forma que você gostaria de apoiar o canal. Tá bom? Muito simples e super importante nesse ano tão decisivo que nós vivemos. Lembrar que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial. Lembrar também que eu estou lá no TikTok. A modernidade chegando. O Marco Antônio Villa Oficial, vocês encontram lá, nós temos sempre fazer uma série de postagens, tá bom? E por fim, mas não menos importante, hoje ela não está aqui, mas a minha mulher Letícia de Castro Villa tem lá no Instagram, @Letícia de Castro Villa Oficial, muito legal, aí passa por moda, gastronomia, por uma série de coisas muito bonitas, muito legais, que isso faz parte da nossa vida, né? Olhar o belo, as coisas que são bonitas, é que nós acabamos com essa gentalha, essa caterva no poder, até isso o nosso olhar acabou piorando. Entre lá no Instagram dela, @Letícia de Castro Villa Oficial, que está muito legal, super, super bacana, tá bom? Nos encontramos amanhã. Até!